Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um encontro de Direito Civil e ainda quanto ao tema bens. No entanto, antes da gente começar propriamente o nosso encontro, eu quero passar para vocês a resposta da nossa atividade da aula anterior. Então, eu coloquei duas perguntas para que vocês me enviassem a atividade. E eu perguntei para vocês o seguinte: eu perguntei, o software é considerado um bem? Então, resposta: o software é considerado sim um bem para o ordenamento jurídico e na categoria ali de bem incorpóreo. Por quê? Porque a gente não visualiza ele como um corpo em si. A gente visualiza ele de forma abstrata. Então, quando a gente pensa num programa de computador, né, um programa de internet, um meio de um aplicativo, nada mais é do que um software. É um programa de computador, um programa um sistema e que a gente não consegue visualizá-lo propriamente, a gente não consegue pegá-lo, consumi-lo, né, como algo, como o nosso vademecum, por exemplo, né, que é um bem corpóreo, que a gente consegue, tem massa, tem substância, que a gente consiga tatear. Então, a gente constrói o incorpóreo no campo abstrato, mas a gente sabe que ele é juridicamente econômico, ele tem critério econômico para o nosso ordenamento jurídico, daí considerá-lo como bem incorpóreo, tá certo? Segunda pergunta, eu perguntei qual a diferença de bens móveis para bens imóveis. E aí, respondendo, no que diz respeito aos bens móveis, nós já trabalhamos na aula anterior, que é aquilo que nós conseguimos deslocar, conseguimos locomover, sem que haja necessariamente uma perda de sua substância. Então, é aquilo que a gente consegue transferir, consegue mover, sem que haja alteração de substância. Inclusive, aqueles considerados de sua natural, como artificialmente incluídos. Então, eu disse a vocês, o solo, né? Desde que a gente construa ali no meio, a gente vai conseguir retirá-lo sem perda da sua substância? Não. Daí a gente colocá-lo como situação de bem imóvel. Então, a gente vai abranger o bem imóvel, aquilo que a gente não consegue transportar, não consegue locomover, ainda que por força alheia, sem que haja perda da sua substância. Né? Então, a gente pensa lá no nosso imóvel, lá na nossa casa. A gente não consegue tirar a casa do lugar e transportar para outra, pelo menos aqui no Brasil, sem que haja perda da sua substância. Daí, considerá-lo como bem imóvel. Tudo bem, pessoal? Peço que as dúvidas quanto a esses pontos da aula, vocês me mandem, por favor. Conversem comigo, estou aqui disponível para vocês nos nossos horários de aula e até posterior às nossas aulas, caso tenham dúvidas, podem me mandar e-mail, podem me mandar mensagem no grupo, no privado, pode me mandar mensagem no portal do aluno, né? Inclusive, se situações outras, né, que queiram desabafar, queiram comentar, fico aqui à disposição de vocês para a gente poder trabalhar, tá bom? Para a nossa aula de hoje, para o nosso encontro de hoje, ainda quanto ao tema bens, nós estamos estudando quanto aos bens considerados em si mesmos, e hoje eu quero falar com vocês sobre as outras divisões ali encontradas no Código Civil, tá? Então, a primeira subdivisão de bens aqui considerados em si mesmos, no nosso encontro de hoje, é quanto aos bens consumíveis e inconsumíveis. A previsão dos bens consumíveis e, por de fato, inconsumíveis, tem previsão no artigo 86 do Código Civil. Vamos fazer a leitura? São consumíveis os bens móveis, cujo uso importa destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação. Então, nós vamos considerar como os bens consumíveis tudo aquilo que eu consigo, de forma imediata, destruir. Como assim? Consumir.
Então, aquilo se perde logo no primeiro instante. Então, o que vem à nossa mente para uma situação de bem consumível? Será que os alimentos, né? Quem está com fome aí essa hora da manhã? Então, situações como, por exemplo, dos alimentos. Quando nós consumimos o alimento, ele já não se perde, já não se destrói de forma imediata, de forma quase que instantânea, a depender da nossa fome. Então, a consideração de bens consumíveis, sempre que, né, esses bens móveis, lembrar que a gente não vai consumir uma casa, a gente vai consumir bens móveis, aquilo que a gente consegue locomover para o nosso, né, com consumo, com o uso, e sempre de forma imediata com a destruição da sua substância. Ademais, a doutrina faz uma subdivisão, e aqui eu estou seguindo a nossa doutrina civilista, tá? Carlos Roberto Gonçalves, Pablo Stolze, que dizem o seguinte: no que diz respeito aos bens consumíveis, eles podem ser subdivididos em consumível de fato, que é aquele naturalmente ou materialmente consumível, como é o exemplo nosso dos alimentos, mas também há uma outra divisão, consumíveis de direito, são aqueles juridicamente considerados consumíveis. Então, vamos entender o seguinte: a gente pode ter um consumo, porque nós estamos se apropriando do bem naquele momento, usufruindo dele, mas a gente pode pensar por um viés jurídico, e aí de cunho econômico, que vai considerá-lo consumível. É só a gente entender os produtos alimentícios, as mercadorias, né, que estão lá no mercado, por exemplo. Então, a gente vai considerar ele consumível de fato, quando nós estamos propriamente o consumindo, o adquirindo, mas ele também vai ser consumível na modalidade de direito, se nós estamos entendendo ele como algo com finalidade lucrativa, com finalidade econômica. Daí, compreender que a mercadoria que está exposta à venda no mercado, ela também é consumível, mas para fins jurídicos, para fins econômicos. As mercadorias ali dispostas para venda. Professora, dá para mudar o exemplo? Sim, é só a gente pensar, a nossa roupa lá na loja. Quando ela está colocada lá na loja para venda, ela é um bem consumível de forma como juridicamente consumível, porque ela está exposta à venda. Nós vamos consumir a roupa, não vamos? E ela é consumível nesse ponto. Então, consumível juridicamente, tá bom? Além dos consumíveis, tem a outra classificação de inconsumíveis. E o que a gente entende por inconsumível? A gente vai entender por inconsumíveis aqueles bens que podem ser usados de forma contínua, sem que haja destruição da sua substância. Aí eu faço vamos parar aqui, ó. Vamos entender o seguinte. Quando eu digo que os inconsumíveis é aquilo que a gente vai poder utilizar de forma contínua, sem que haja destruição da sua substância, eu estou pensando nessa não destruição num primeiro momento. É só a gente imaginar o seguinte, vamos pensar. Quando eu consumi o alimento, eu destruí ele imediatamente. Agora, quando eu fui na loja e consumi uma roupa, apesar dele ser juridicamente consumível naquele momento, quando eu coloco ele na minha casa, no meu guarda-roupa, eu vou já utilizá-lo e destruí-lo o consumo naquele instante? Não, eu vou poder lavar a roupa e usar a roupa novamente. Então, ela se torna inconsumível a partir do instante em que eu tenho ela, tá, de forma contínua, duradoura. Aí alguém vai me perguntar o seguinte: professora, vai chegar um momento que essa roupa não vai dar mais, vai ter furo, não vai dar para eu utilizá-la mais. Sim, nem tudo é infinitamente inconsumível. Vai chegar um ponto que ela vai se destruir. Mas percebam que, para efeito do Código Civil, a divisão entre consumível e inconsumível é colocada
por essa perspectiva daquilo que facilmente se destrói, imediatamente, instantaneamente, daquilo que perdura por um determinado, ainda que por um determinado tempo. Tudo bem? Tranquilos? Qualquer coisa vocês me mandam as dúvidas, tá bom? Preciso fazer uma observação quanto a esse ponto de consumível. Para fins de direito do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, ela traz de uma forma muito mais específica e considerável, ela realça muito mais essas situações de bens consumíveis, inclusive fazendo uma outra divisão entre bens duráveis e bens não duráveis. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que colocar na nossa cabeça que nem sempre as situações de consumível e inconsumível vão trabalhar juntas, tá? O Caderno de Direito Civil, por exemplo, ele aborda quanto ao seguinte aspecto da chamada inconsuntibilidade jurídica e inconsuntibilidade física, que nada mais é do que essa subdivisão entre consumível de fato e consumível de direito. Ele coloca a nomenclatura de forma diferente, mas ele está querendo dizer que as duas não estão sempre presentes juntas, tá? Pode ser que haja um bem faticamente consumível e inconsumível juridicamente, como, por exemplo, se a gente pegar uma garrafa de bebida, a gente não pode consumir ela faticamente? Instantaneamente a gente consegue consumir. Mas e se eu colocar uma cláusula de inalienabilidade nela? O que é isso? Que eu não vou poder vendê-la, esse tipo de garrafa. Vamos pensar que é uma garrafa famosa, antiga, né, de colecionador, não vai vender. Perceberam que ela se torna juridicamente inconsumível? Então, nem sempre o bem vai caminhar junto, tá? Consumível de fato e de direito, jurídico e de fato. Pode ser que haja essa subdivisão, tá bom? Então, por exemplo, uma bala, se você está consumindo uma bala, né? Um doce, ele é consumível faticamente e consumível juridicamente. Tem critério econômico, consigo vender, comercializar a bala e consumir a bala. Uma casa vai ser inconsumível faticamente, afinal de contas eu não consigo, né, destruí-la imediatamente. Mas ela tem um critério econômico consumível, afinal eu consigo vender casa, eu consigo alienar a casa. Estão percebendo a divisão? Um prédio público, por exemplo, já adota os dois pontos de inconsultibilidade, seja fática ou jurídica. Por quê? Por força da lei, a gente não consegue nem usufruir do bem público, no sentido de consumo, destruição imediata, como a gente também não consegue vender, não tem critério econômico, não vou conseguir vender um bem público. Daí a razão porque ele vai ter uma inconsultibilidade ampla, seja fática, seja jurídica. Tudo bem, pessoal? Vamos para a nossa próxima divisão dos bens considerados em si mesmos. Vamos falar dos bens agora divisíveis e indivisíveis. E no que diz respeito a essa classificação de subdivisão, a previsão está contida no artigo 87 do Código Civil. Vamos fazer a leitura? O artigo 87 diz: são bens divisíveis os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destinam. Logo, nós vamos considerar bens divisíveis os que a gente consegue fracionar sem que haja alteração da sua substância. Ou seja, eu consigo repartir em várias porções e eles não se perdem. Eu não faço alteração do que ele é de si. Professora, tá problema? Tá problema? Vamos lá. Se a gente pegar um saco de café,
Se eu dividir várias porções ali, 100 gramas, 200 gramas de café, vai mudar? Vai deixar de ser café? Não vai perder a sua substância, não vai alterar a sua substância. Então, café, arroz, açúcar, enfim, né? Se eu fracionar, se eu dividir, ele não perde a sua essência, ele não perde a sua substância. Eu consigo dividir, daí a razão que é considerado bem divisível. E os bens indivisíveis? São aqueles que a gente não vai conseguir fracionar sem que haja perda da substância. Como, por exemplo, um relógio. Se eu tenho um relógio, as peças do relógio, se eu dividir o relógio, ele não vai deixar de ser relógio? Se eu pegar um celular, se eu dividir o celular, vai ter serventia? Né? Para a gente não, ele vai deixar de ser a sua utilidade, a sua serventia. Ele vai deixar de ser um único. Daí considerá-lo indivisível, tá bom? E percebam o seguinte, os bens podem ser divisíveis, mas se tornarem indivisíveis. É o que está previsto no artigo 88 do Código Civil, que faz ali uma outra subdivisão. Os bens, apesar de poderem ser divisíveis, eles se tornam indivisíveis. E aí eu peço que vocês registrem o primeiro item, tá? Por natureza, podem se tornar indivisíveis, tá? Então, o seu fracionamento, se ocorrer, vai promover uma diminuição do seu valor ou prejuízo do seu uso. É só a gente voltar ao nosso exemplo. Vamos pensar. O relógio. Se eu dividir o relógio, se eu fracionar o relógio, as partes do relógio são unidades, são peças. Podem ser consideradas por si mesmas. Mas elas têm serventia? Para o relógio, não. Daí a gente considerá-lo, o relógio como um todo, com as suas peças, um bem divisível, por sua natureza, tá? Se a gente pegar um animal, um cavalo, por exemplo, a gente consegue dividir o animal? Se a gente dividi-lo para fins de uso, né? Se eu quero cavalgar, ele perde totalmente a sua serventia. Mas eu não posso fracionar um cavalo? Posso. Mas ele vai deixar de ser cavalo, né? A não ser que eu queira considerar, né? A pata do cavalo, a cabeça do cavalo. Aí vai depender do critério. Por determinação legal, a própria lei determina, impede que aquele bem seja fracionado. Exemplo, se eu tenho uma herança, tá? Os bens que carregam aquela herança, até o final da partilha, tá? Todos os herdeiros vão ter posse sobre os bens. Todos aqueles bens não vai poder ser fracionado, não vai poder ser dividido. Como assim? Um filho ficar com um bem, outro filho ficar com outro bem, não vai ser dividido, vai ficar todo mundo responsável até realmente realizar a partilha, até realmente definir o que cada um vai ficar com o quê? Por determinação legal, tá bom? Última classificação, por vontade das partes, tá? Então, nós falamos por sua natureza, por determinação legal, e agora a última, por vontade das partes. Então, apesar do bem, de fato, ser divisível, tá? Poder fracionar, eu vou considerá-lo, por acordo de vontades, que aquele bem vai se tornar indivisível. Então, pode ser por acordo, geralmente se coloca um prazo ali de no máximo 5 anos, mas pode ser prorrogado, tá? E um exemplo é o caso de um touro reprodutor. Se eu tenho a ideia de que aquele touro, o sêmen dele, vai me dar benefício ao critério econômico aqui envolvido, é óbvio que eu não vou querer fracioná-lo. É claro que eu não vou querer repartir aquele boi para venda, aquele touro para venda. Então, daí porque por vontade das partes considerou aquele bem que seria divisível em indivisível. Tudo bem?
Para a gente encerrar o nosso critério dos bens considerados em si mesmos, ainda falta uma última colocação de bens. São chamados bens singulares e bens coletivos. E qual a diferença entre singular e coletivo? A previsão está lá no artigo 89 do Código Civil. São bens singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si independentemente dos demais. Então, a gente vai entender como bens singulares quando considerados em sua singularidade. Então, uma árvore singularmente considerada, independentemente considerada. Uma orquídea, independentemente considerada. Então, o cavalo, uma caneta, são bens individuais, singulares, considerados em sua singularidade. E essa singularidade pode ser subdividida em simples, que vai entender-se quando? Simples quando as suas partes da mesma espécie estão ligadas por sua própria natureza. Então, o cavalo, tá? Com todas as suas partes, sua pata, o rabo, cabeça, é considerado singularmente um cavalo. Composto, quando as suas partes se acham ligadas pela indústria humana. Então, o caso de um prédio, de um edifício, as suas partes todas compostas são consideradas singulares. E o coletivo? O coletivo são aqueles chamados também universais ou universalidades, tá? São os compostos por várias coisas singulares, a reunião dessas coisas singulares e que vão ter uma individualidade própria. Então, quando eu a coloco em conjunto, eles têm um valor, eles têm um significado. Então, é só a gente pensar no rebanho todo dos touros, dos bois, ou quando a gente coloca singularmente uma árvore, mas se eu tenho uma reunião de várias árvores, eu vou ter uma floresta. Daí, considerar os bens em coletivo. No que diz respeito aos bens coletivos, há também uma subdivisão, da chamada universalidade de fato, tá? Que a gente considera essa pluralidade de bens singulares pertencentes a uma mesma pessoa, então, com a destinação unitária, que é o caso, por exemplo, da gente colocar uma biblioteca, uma pinacoteca, né, um rebanho de um único dono, de uma única pessoa responsável. E pode haver uma chamada universalidade de direito, que aí seria um complexo das relações jurídicas de uma pessoa com determinados dotados de valor econômico. Então, essa complexidade, essa reunião jurídica é promovida pelo direito, pelo ordenamento jurídico, como é o caso da nossa herança. Então, a lei, o ordenamento jurídico disciplina que essa universalidade será colocada em coletivo até ela se tornar singular. Então, a herança é considerada sob esse aspecto. Certo, pessoal? Assim encerro nosso encontro de hoje. Peço que as dúvidas me mandem. Estou aqui disponível para vocês a partir de agora e sempre, tá bom? E peço que me encaminhem a atividade do dia. Até o nosso próximo encontro. Estamos juntos sempre.